Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E nos últimos anos, os golpes digitais ficaram mais sofisticados, mais rápidos e muito mais difíceis de identificar. E com o avanço da inteligência artificial, criminosos passaram a usar ferramentas cada vez mais convincentes para enganar vítimas pela internet. Mas, diante desse cenário, surge uma pergunta importante. Aumentar as penas para crimes digitais realmente ajuda a combater as fraudes online? No episódio de hoje, a gente vai entender o que muda com a nova lei sancionada pelo governo brasileiro, como funciona essa indústria global dos golpes digitais e por que qualquer pessoa, até quem entende de tecnologia, pode acabar sendo vítima. Você também vai conferir. Netflix testa IA para recomendar filmes como um assistente, WhatsApp libera recursos premium e IA para assinantes no iPhone e Xiaomi lança Powerbank com proteção reforçada contra explosões. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio, eu recebo hoje a Renata Salvini, que é diretora do capítulo brasileiro da Global Anti-Scam Alliance, que é a GASA, que é uma organização global que reúne empresas, especialistas, autoridades e forças de segurança para combater golpes digitais e fraudes online em diversos países. E durante a conversa, a Renata explica o que realmente muda com a nova lei sancionada pelo governo brasileiro, por que os golpes digitais cresceram tanto nos últimos anos e como a inteligência artificial está sendo usada para tornar essas fraudes ainda mais sofisticadas. O papo também traz reflexões importantes sobre comportamento digital, impacto emocional nas vítimas, responsabilidade das plataformas e os desafios de combater um crime que já funciona como uma indústria global. Então, bora entender por que os golpes digitais deixaram de ser casos isolados e passaram a fazer parte da rotina de milhões de pessoas. Bom, Renata, primeiramente, muito bem-vinda ao podcast Canaltech. E antes da gente entrar nessa questão da nova lei, eu queria começar entendendo um pouco do trabalho da GASA, o que a organização acompanha globalmente sobre os golpes digitais e hoje, onde o Brasil aparece nesse cenário. Esse é um assunto que eu estou muito apaixonada desde que eu me juntei, né? A GASA é Global Anti-Scam Alliance, ela é uma rede global com mais de 120 empresas no mundo, governos, forças de segurança, empresas de cybersecurity. E o nosso objetivo, a gente tem uma meta, uma missão, eu diria até que é muito nobre, né? A gente quer proteger os consumidores dos traumas financeiros, mas também emocionais, né? Pouco é falado dos impactos emocionais que as pessoas têm, mas quando você escuta relatos é algo assim assustador, de lágrimas escorrerem no rosto. A gente tem um trabalho muito grande com pesquisa, eu vou compartilhar hoje alguns dos dados, né? A gente fez pesquisa em mais de 40 países, no Brasil inclusive, então a GASA lança um relatório global e depois lança dos países individualmente. E a gente tem muito dados sobre o comportamento mesmo do consumidor, porque a pesquisa é feita com o consumidor. Então, é ele dando a visão, como ele foi abordado, como ele... Eu não vou nem falar que caiu, né? Porque caiu parece que a culpa é nossa e não é. Esse é o primeiro mito que eu até gostaria de desmistificar, né? Primeiro, que golpe é um crime. A palavra parece que é mais... A gente ameniza a palavra quando fala golpe, mas é um crime. E não é a gente que cai, a gente é vítima. Então, isso também precisa mudar um pouquinho na cabeça das pessoas. E a GASA faz eventos anuais, a gente compartilha muito conhecimento, tem os webinars, a gente faz, inclusive, no Brasil, webinars em português a cada 2 meses, e tem os webinars gratuitos, globais. A gente hoje tem capítulos no Brasil, México, Estados Unidos, África, Europa e na Ásia são 6. Então, esse é um problema global, não é um problema local. Mas eu queria falar com você sobre o que realmente muda com essa nova lei sancionada pelo governo, que é a Lei 15.397. Se você puder explicar para a gente um pouquinho o que é essa lei. Honestamente, o aumento da pena, ele é uma das partes importantes nesse processo. Mas o governo reconhecer esse aumento, aumentar essa consequência legal, é um passo muito importante, porque mostra que o problema é grande e é relevante. Então, tem essa preocupação. Uma das coisas importantes foi que em 2000, antigamente tudo era classificado como estelionato, seja o do colarinho branco, seja o online, seja tudo. Em 2021 já foi criada a fraude eletrônica. Com essa divisão, as próprias forças de segurança, elas conseguem entender de onde está vindo o crime.
porque isso vai influenciar na alocação de recurso. Então, se o crime é de roubo de celular na rua, ele tem que botar agentes na rua para coibir isso, concorda? Agora, se o crime está diminuindo na rua e aumentando no digital, é outro tipo de conhecimento, de expertise que eles precisam. Eles vão precisar de gente com conhecimento em cibersegurança, tecnologia, e aí o golpe não é só na cidade. Então, ele tem que ter tecnologia que consiga identificar que um golpe que uma pessoa caiu em Belo Horizonte, a outra caiu no Rio, a outra caiu em São Paulo, a outra caiu em Curitiba, a outra caiu em Manaus. E aí, para isso, é o que eu estou falando, são outras expertises e tecnologias que eles vão precisar. Então, a lei é um passo importante, mas ela não é a solução para todos os nossos problemas. E eu acho que a Gaza, né, ela fala que os golpes online viraram uma ameaça global organizada. Então, o crime digital já funciona hoje como uma indústria? Total, total. E assim, quando eu entrei na Gaza, o pessoal já falava muito dos complexos que tem no Sudeste Asiático, né? Eu falei, não, gente, o Brasil não precisa disso, não tem isso, os nossos crimes ainda são locais. E a gente viu uns 2 meses atrás que foi desmantelado um desses complexos na Ásia e tinha lá dentro várias agências de polícia, né? Obviamente falsas, inclusive uma da Polícia Federal do Brasil. Então, lá do Sudeste Asiático, eles estavam atacando pessoas aqui no Brasil. Então, isso realmente é além de fronteiras. Não é por isso que a gente fala que é um problema global. As empresas também estão mudando essa visão do tipo, é um crime que afeta uma pessoa aqui e uma pessoa ali. Não é. A escala é muito grande. No Brasil, 70% dos entrevistados, né, com a gente caíram em golpe. Gente, como assim 70%? É muita gente. Não é um problema isolado, é um problema institucional mesmo. E quais são os golpes mais comuns hoje e mais perigosos para os brasileiros? O principal golpe, 60% das pessoas caíram, foi o golpe da compra online, que é aquela coisa de você comprar um produto que nunca chega. Esse, inclusive, minha mãe caiu, coitada, estava navegando na rede social, poxa, vi uns produtos da Granado, ela adora a marca Granado, entrou, comprou, aí ficou esperando nada de chegar. Aí ela falou, ela passou na loja, né, depois, aí a própria vendedora falou, minha senhora, você me desculpa, mas foi um golpe. E aí o pior, isso tem meses, acho que foi em outubro do ano passado, simplesmente semana passada ela recebe um SMS dos golpistas falando, seu produto ainda está aqui, clica aqui para receber. Aí mãe, não clica. Ela já sabe, graças a Deus, minha mãe está ganhando estrelinhas em todos os quesitos de golpe. E aí ela, golpe, tá bom, vou ignorar. Mas é isso, você se distrai e pá, cai, entendeu? De novo. Porque tem isso, tá? A revitimização de quem cai no golpe. Nossa, não, é muito doido. O meu marido, ele caiu num golpe também. Era meu aniversário, ele foi reservar um restaurante, um bar pra gente. E, assim, era uma conta do Instagram com milhares de seguidores. Mais seguidor do que a conta oficial. E ele entrou em contato, aí pediram para ele fazer um Pix para reservar o espaço, assim, né? E aí ele confiou, mandou, chegou no dia, tipo, eles desapareceram. Então, assim, aí eu queria entender, né? Será que o brasileiro está mais vulnerável ou os criminosos estão mais sofisticados, os golpes tá ficando cada vez mais difícil a gente saber o que é verdade ou não? Não, eu não acho que a gente está mais vulnerável, não. A gente está com pressa, sempre. Então, isso faz o nosso julgamento nem sempre prestar atenção em todos os detalhes, tá? Mas a culpa, de maneira alguma, é nossa. Eles realmente estão muito perfeitos. Assim como uma empresa tem toda uma parte de marketing para atrair um cliente, eles também têm a jornada do crime deles para fazer vítimas. Então, eles vão, sim, criar hospedagens, botar um site e a aparência é sempre perfeita. Eles vão fazer seguidores, é o que você falou, tem mais seguidor na conta falsa do que na conta verdadeira. Então, por mais que você faça a sua parte de verificar se aquele site é verdadeiro ou não, você vai olhar e você está pegando muitas das referências que eles mesmos criaram, com avaliações falsas, com sites falsos. Então, assim, não é culpa nossa. A tecnologia, né? Você puxou um pouquinho do gancho da tecnologia. A tecnologia está aí para o bem e para o mal, né, gente? É que nem, como é que é o Star Wars, né? Então, o golpista quer usar a tecnologia para o mal e, obviamente, as empresas, os governos querem usar para o bem. Mas é uma briga de mocinhos e bandidos, porque os mocinhos não seguem regra nenhuma.
a gente tem que seguir todas as legislações. A gente, quando eu falo, todas as empresas, todo mundo tem que seguir as legislações, as regras, as convenções, e eles não. Então, e a gente ainda tem toda essa questão da privacidade de dados. Então, as empresas nem sempre podem compartilhar tudo que eles têm, todos os dados, todo o conhecimento por causa da lei de privacidade. Os golpistas não estão nem aí para isso, então eles compartilham, eles vendem os dados vazados na Deep Web, né, e tal. Então, a tecnologia está aí, mas ainda é um jogo de ataque e defesa. E acho que você tocou num ponto interessante, né? Porque o meu marido, nesse caso que ele caiu, ele ficou arrasado, assim, ele não acreditava. E acho que a gente fala muito sobre, claro que tem a questão financeira, né? De perder dinheiro ali, mas eu acho que tem um impacto emocional também, né? Eu tive uma outra amiga que invadiram o Instagram dela, mudaram tudo, e aí começaram a postar como se fosse ela. Então, é uma invasão, né, a nossa privacidade, né, porque hoje todos os nossos dados estão ali online, né, se você tem o celular perdido, né, uma outra questão, ele tem acesso a tudo, né, pode fazer compra, então, qual que é o impacto emocional dessas fraudes nas vítimas, né, muitas pessoas ficam com vergonha de falar que caíram num golpe, né, e hoje, antigamente, acho que eram com mais pessoas idosas, né, e hoje não, hoje pessoas jovens com conhecimento, que usam a internet ali todos os dias, acabam caindo, né? Na nossa pesquisa mostra que 86% das pessoas se sentiram muito ou um pouco estressadas com o golpe. Elas têm sim vergonha de falar, inclusive para os familiares, porque os familiares também tendem a culpá-las. Porque por que você clicou nesse link, né? Por que você fez isso e tal? Então, essa é a primeira parte. O golpe, ele ainda é o crime menos reportado. É isso, o golpe da minha mãe foi o quê? 200, 300 reais. Ela não se deu ao trabalho. Eu tô assim, mãe, cadê as informações? Vamos reportar para efeito de estatística. Seu marido reportou? Não. Então a gente vai falar de reportar daqui a pouco. Não, ele também. Legal a gente tocar nesse assunto também, né? Porque acho que as pessoas caem no golpe e deixa por isso mesmo. Claro que se de repente é um golpe de alto valor, você vai correr mais atrás. Não ficar 200 reais e falar, não tenho tempo. Agora, o impacto emocional, principalmente em épocas, no seu caso, né, era para o seu aniversário, correto? A reserva do jantar. Cara, ele já estragou teu aniversário, porque você ficou sem reserva. Fora o jantar, né? O dinheiro lá da pré-reserva. Agora, você imagina, na época de Enem, tem o golpe do Enem. Então, a pessoa faz a inscrição, ela passou um ano estudando, ou para concurso também, né? Ela passa um ano estudando, faz a inscrição e quando vê, ela fez a inscrição num site falso. Nossa. Então ela perdeu um ano da vida dela, ou perdeu aquele concurso que nem sempre abre, né, todo mês, todo ano. Então realmente tem um impacto que a gente muitas vezes não pensa, e só quem passa por isso vai ter essa real dimensão. E você comentou um ponto importante, Renata, sobre notificar. Qual que é o primeiro passo que a pessoa deve ter depois de sofrer um golpe? Primeiro, bloqueia o golpista, tá? Em qualquer tipo de golpe. Aí tem um golpe que é muito cruel, a gente até fez um webinar semana passada, que é o golpe do amor. Você se envolve profundamente com uma pessoa, né? Você acha que você achou seu príncipe encantado. Normalmente, a maioria é mulher que é atingida, e aí ele começa a tirar dinheiro de você e vai ali toda a sua vida de economia nesse golpe. E a pessoa, muitas vezes, quando começa a cair nos golpes, ainda mais envolvendo muito dinheiro, elas tendem a querer recuperar, né? Então, vai tentando... Não, para o contato com o golpista. Segundo, tem que notificar principalmente o banco. Hoje, o Banco Central tem o MED, né? Que é o Mecanismo Especial de Devolução, se você faz o Pix. É óbvio que esse é o dinheiro mais difícil de conseguir recuperar, porque passou, já saiu da tua conta, já foi para o outro e tal. Mas você, no próprio aplicativo do seu banco, você entra e vai ter lá contestar. Cada banco tem uma palavra acho que um pouquinho diferente, mas assim, vai estar contestar ou reclamar ou alguma coisa assim. Já entra em contato. Isso quer dizer que o seu banco vai entrar em contato com o banco que você fez a transferência para bloquear os fundos lá do outro lado. Depois, sim, você tem que ir para a Força de Segurança. Você tem que ir na polícia do seu estado. Nem todos os estados ainda estão com boletins digital. Mas em vários estados você já consegue fazer essa ocorrência digitalmente. Aí depois sim, você tem que notificar a sua plataforma onde o golpe aconteceu, então você vai notificar a rede social, o site. Não é um processo fácil, não vou dizer que ele é difícil, mas ele é um processo chato, porque você tem que ir em vários lugares. Uma das coisas que a Gasa defende é que a gente tivesse um centro nacional.
Se eu pego e reporto no link X, cara, Já ele vai faz para tudo. para todo. Olha que coisa maravilhosa. Então, no Legal. ponto de vista da vítima, eu tenho que fazer uma ocorrência e ele já espalha para a telecom, se envolveu a telecom. E aí tem tantos crimes e tantas maneiras de você ser afetado. Seu celular pode estar com algum tipo de malware. Então, você tem que levar num técnico, nem todo mundo vai saber resolver sozinho. Você tem que ir num técnico e fazer uma varredura, porque senão você vai continuar, sei lá, sendo drenado, porque tem um software malicioso no seu aparelho. Você tem que mudar suas senhas. E isso é outra coisa super fundamental. Vai mudando senha de tudo. Sempre que tiver a possibilidade de botar aquele fator de dupla autentificação, é super importante. Então, para você entrar na sua rede social, você tem um outro código, né? Para você, além da sua senha ou da sua biometria, no banco e tal. Então, sempre que puder ter os 2 fatores de autenticação, é importante fazer essa habilitação também. E eu acho que vocês falam também muito sobre uma ação conjunta, né? Na Gaza. Hoje, quem deveria ter mais responsabilidade no combate aos golpes? Cara, é um conjunto. Como eu falei, assim, o golpe ele é uma jornada. Então, nos nossos dados falam, 65% dos golpes ainda começam numa ligação telefônica. 55% começa em um SMS, 55% no e-mail, 32% começa num anúncio falso. Mas isso é o começo. Aí tem toda a jornada, né? Então, assim, ele te liga, aí ele ou vai mandar você entrar num aplicativo ou baixar alguma coisa, ou entra ali, ou faz isso, ou faz aquilo, e aí depois, obviamente, que termina no banco, né? Com essa transferência do dinheiro. Não tem um responsável, a culpa não é isolada de nenhum setor. Cada um tem a sua parte e todos estão fazendo mais, mas óbvio que a gente sempre pode ainda fazer mais, entendeu? Por isso que a gente fala que o golpe não é combatido isoladamente por uma empresa, ela não tem uma bala de prata, não tem uma solução que vai resolver, porque quando a gente aprende as respostas, os golpistas mudaram as perguntas. Então, o golpe tem que ser... Eu estava lendo outro dia um artigo que eu achei super interessante. Quando um avião cai, a ANAC vai e faz a sua investigação, independente da empresa, e ela compartilha esse relatório. Mas quando acontece um golpe, obviamente as empresas não querem expor como a abertura que ela teve ou como é que foi, né? Então, se a gente conseguisse fazer mais desse relatório da ANAC, né, no mundo dos golpes, seria lindo, porque esse compartilhamento, uma empresa que caiu no golpe X, ajuda a outra empresa a se proteger com essa brecha para ela não cair na mesma coisa. Agora, sim, a engenharia social, que é o que os golpistas usam, eles manipulam os indivíduos, né? Nós, seres humanos. Por isso que a gente fala que qualquer um é possível de cair. Normalmente tem aquela coisa da urgência. Um golpe que tá sendo falado agora é o golpe tipo do oficial de justiça. Teve agora, tipo, mês passado, retrasado, era o golpe do falso advogado, né? Agora tá falando do golpe do oficial de justiça. É o que eu falo, eles são super criativos. Eles vão mudando, né? Vai mudando, porque vai saindo na mídia, as pessoas vão se familiarizando com aquilo, então eles vão criando outro. Então é aquela coisa, cara, você vai ter todos os seus bens apreendidos se você não pagar essa guia, porque você está devendo alguma coisa. Aí a pessoa, para evitar um problema futuro, ela acaba pagando, ferrou, perdeu dinheiro, entendeu? Então, tem a coisa do humano. O banco, vários bancos já têm um mecanismo de, se você está na ligação e você abre o aplicativo e tenta fazer um Pix, ele vai te dar uma mensagem. Isso pode ser um golpe. Legal. Mas a pessoa ainda pode falar, ok, ignorar, e fazer o Pix mesmo assim. Então, é um trabalho realmente super coletivo entre as empresas telecoms, as big techs, as plataformas, os bancos, todo mundo, mas também tem que ter um trabalho de educação das pessoas. E aí, vou te dar um exemplo, né? A Gaza, eu falei, a Gaza faz 3 eventos anuais, né? Até na Europa vai ser agora em Lisboa, em junho, mas faz nos Estados Unidos e faz na Ásia. Então, a gente tenta cobrir o globo todo para as pessoas participarem. Legal. Mais de 500 pessoas. Mas sempre rola uma pegadinha antes. Então, já fizeram a pegadinha, clica aqui, preenche esse formulário e ganha um jantar grátis. Cara, várias pessoas preencheram o link, dando as suas informações. Aí, claro, você não pode usar o mesmo, né? Qual vai ser o golpe dessa... O golpe não, a brincadeira, né, dessa vez. Aí, mas para ver como até essas pessoas caem, né? É isso. Exatamente. E aí, no de dezembro, era assim, poxa, ajuda a Gaza, a gente conseguiu um desconto. Compra aqui caneca, camisa, agenda, $1. Cara, conseguimos 4 cartões de crédito.
E olha, Deus. é a galera de fraude. Então, é o que eu tô falando. As pessoas Então- estão tão ocupadas que muita coisa vai no automático. Então, de repente, a pessoa foi... Óbvio que não era para se dar bem nesse caso, né? Não era uma oferta irrecusável, né? Irresistível, na verdade. Mas era um caso de, cara, a Gaza tá aqui, eu vou ajudar, ponto, 4 cartões de crédito. Que o bandido tendo de posse disso, ele faz todas as manobras e compras dele. Então, todo mundo pode cair, esquece a coisa da vítima, que é a vovó e o vovô, não tem mais isso. Sim. Todos nós somos vítimas em potencial, então a gente sim tem que estar com a atenção redobrada, triplicada o tempo inteiro. As crianças também são vítimas, e aí, óbvio, o canal é diferente, muitas vezes é no caso dos jogos. E um crime que está crescendo muito nos Estados Unidos é o de sextortion, né? Sextorção. Eles visam muito adolescentes americanos, meninos na maioria das vezes, que eles conseguem uma imagem tipo nude dos meninos, e aí eles ameaçam, vou compartilhar para teu pai, para sua escola e tal, e os meninos estão se suicidando, tem vários casos. Nossa. Então, assim, é o que eu falo, é uma barra muito pesada, e a gente tem que ajudar as pessoas a identificarem mais. Então, vou fazer aqui uma pequena propaganda, porque pensando nisso, a Gaza lançou agora em março um site chamado scam.org, né, que é golpe em inglês.org, que a pessoa consegue interagir com o chatbot e, primeiro, verificar se um link é falso ou verdadeiro. E aí eu fiz até o teste, né? Eu peguei o site da minha mãe lá da Granada e joguei lá. Deixa eu ver esse site aqui, esse que chegou no SMS. Aí deu alto risco. Então eu falei, mãe, é falso mesmo, entendeu? Não tá só da minha cabeça. Você consegue entender uma parte de educação, entender um pouco mais como os golpes funcionam. Você consegue identificar ferramentas para se proteger, né? Se você precisa de um software, um antivírus para o seu celular ou para o seu computador. Você pode como reportar, e aí é o que eu falei, como reportar é sempre difícil e depende do lugar onde você está. Então, por exemplo, no Brasil, eu estou no Brasil, ele vai perguntar o país, estou no Brasil. Em qual estado? Aí você fala e ele vai me dar o link. E você, se ainda tiver num caso mais sério que você precisar de suporte à vítima, a gente consegue indicar instituições locais, né, no país. Claro que essa solução, ela está não vou dizer que ela está em desenvolvimento, mas ela está em melhora contínua, né, porque o mundo é um lugar bem grande, e a gente está trabalhando nisso. O humano tem um poder ainda muito grande também, então a gente tem que trabalhar e educar eles. Renata, eu queria conversar com você muito mais, eu tenho muitas outras perguntas, mas eu acho que ficou claro que esse assunto vai muito além da tecnologia ou segurança digital, né, que envolve comportamento, como a gente falou, emoção, legislação, inteligência artificial e até confiança nas relações que a gente tem online, né? Então tem muito tema para próximas conversas, então fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Com certeza, que eu falei, hoje em dia eu tô super apaixonada por isso. Que legal. Vou pro bar tomar chopp com os amigos, começo a falar de golpe, as pessoas, Renata, vamos falar de coisa boa, entendeu? Vamos marcar um shopping, então, porque eu tô apaixonada também. Vamos. Muito obrigada. Obrigada a você. E, pode chamar quando quiser, ou então a gente pode ir pro shopping também. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Netflix começou a testar um novo recurso de inteligência artificial que pode mudar a forma como a gente escolhe o que assistir. A novidade permite buscar filmes e séries usando linguagem natural, quase como conversar com um assistente. Na prática, dá para escrever coisas como "quero algo leve para relaxar" ou uma série parecida com Stranger Things, e a IA entende o contexto para sugerir conteúdos mais personalizados. O recurso começou a aparecer para alguns usuários de iPhone e ainda está em fase de testes. A proposta mostra como os streamings estão ficando cada vez mais conversacionais, usando IA para deixar as recomendações mais inteligentes e humanas. E o WhatsApp começou a liberar novos recursos exclusivos para assinantes do WhatsApp Plus no iPhone. As novidades focam principalmente em personalização. Os usuários poderão mudar cores das conversas, criar temas personalizados e modificar a aparência do aplicativo de forma mais avançada. O pacote também inclui recursos de inteligência artificial, como geração de imagens para fotos de perfil e grupos usando comandos de texto. Além disso, o mensageiro testa novos efeitos para chamadas de vídeo e ferramentas extras de organização.
Por enquanto, as funções estão aparecendo primeiro na versão beta para iOS e reforçam a estratégia da Meta de transformar o WhatsApp em um serviço cada vez mais premium e personalizado. E a Xiaomi lançou um novo powerbank com bateria gigante e foco reforçado em segurança, principalmente contra superaquecimento e explosões. O acessório traz um sistema interno de proteção que monitora a temperatura, tensão e fornecimento de energia em tempo real para evitar curtos-circuitos, sobrecarga e falhas durante o carregamento. O modelo também suporta carregamento rápido de alta potência e foi desenvolvido para recarregar celulares, tablets, notebooks e outros eletrônicos várias vezes longe da tomada. Segundo a Xiaomi, o powerbank usa melhorias estruturais e novas camadas de proteção na bateria para aumentar a segurança durante o transporte e o uso diário. Na China, o acessório começou a ser vendido por cerca de R$ 226 em conversão direta. A novidade chega em um momento em que fabricantes vêm reforçando cuidados com baterias de lítio após casos recentes de superaquecimento em eletrônicos. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo, Viviane França e Nathan Vieira, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!